Então, boa noite a todo mundo aí, estamos juntos aí, né? Estamos juntos aí com o nosso novo microfone aqui, aí sim, hein? Aí sim, hein? Bom, vamos então finalizar o último exercício, né? Isso é o que vocês fazem, a gente faz investir nesses negócios aí, ó. Né? Minha esposa tá uma fera comigo, né? Fica falando que eu fico gastando dinheiro aí, mas vamos lá. Bom, então a gente vai corrigir o último exercício que nós tínhamos, né, pessoal? Vocês chegaram a fazer aquele exercício ou não? Fizeram? Sim. Renata fez? Alguém mais aí? Beleza, Priscila. Legal. Bom, depois que a gente fez aquelas duas resoluções, nós resolvemos dois deles, né? Ficou mais fácil, acredito, não é isso? Bom, então, pessoal, qual que é a nossa estratégia daqui para o final? Então, hoje a gente vai corrigir. Nós vamos falar do plano de contas. Vou explicar para vocês o plano de contas, o que é, como é, para que serve, tá? E aí a gente depois, aí como a gente já corrigiu os exercícios de resultado, aí basicamente, pessoal, nós teremos só exercícios, tá? E aí são exercícios que eu vou incluindo, digamos assim, vou fazendo inclusões de tipos de lançamento, algumas coisas diferenciadas em termos de lançamentos, tá? Que aí a gente vai, digamos, diferenciando lá os lançamentos. Quando a gente está em sala, eu dou o exercício, deixo vocês fazerem na sala normalmente, e aí eu explico em sala. Então aqui eu vou fazer uma forma um pouco diferente. Eu vou pegar, fazer aí a aplicação do exercício, tá? Vou introduzir lá o conceito e aí depois a gente faz a resolução. Então a gente vai começar a fazer bastante exercício agora, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então nós tínhamos que resolver, ó, nós estávamos aqui, certo? Então nós resolvemos aqui, ó, o da CIA Petrópolis, certo? Fizemos aqui o balanço da companhia Petrópolis, o da companhia Flashback, fizemos aqui o balanço da companhia Flashback e agora nós temos, se eu não estou enganado, pessoal, nós temos aqui o exercício, chama a empresa On the Road, não é isso? A empresa On the Road. É esse aí, não é? Isso, muito bem. Então vamos lá, pessoal. Ó. Então vamos lá, eu vou fazer os meus, como a nossa aula aqui é ao vivo. Então eu vou simplesmente, ó, copiar aqui, tá certo? Deixar sem preenchimento, tá? E depois a gente faz a cópia, então, do nosso resultado, tá bom? Vamos lá, nós temos aqui esse não. Tá, então, deixa eu ver se eu consigo imprimir isso aqui, fica um pouquinho mais fácil. Bom, então vamos lá, pessoal. Ó, então eu estou lendo aqui para vocês. Então, exercício número 3, empresa On the Road. A empresa On the Road Limitada é uma empresa prestadora de serviços, tá? Prestadora de serviços de assistência técnica na área de refrigeração e apresentou o seguinte movimento contábil. Peraí que imprimiu a página errada aí, hein? Então tá. Então vamos lá. Ó, a On the Road é uma empresa prestadora de serviço de assistência técnica na área de refrigeração e apresentou a seguinte movimentação contábil no mês de novembro de 2011, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Vou falar para vocês rapidamente aqui os lançamentos. Ó, tô com a minha colinha aqui. Então, investimento inicial dos sócios em cheque no valor de 150. Depois, aquisição de imóveis para escritório, compra a prazo de máquinas e equipamentos, pagamento de aluguel, despesas com serviço do contador,
no valor de tanto, empresa prestou serviços, empresa teve gasto com frete, contratou os técnicos especializados, tá? Conta de luz, prestou serviços e teve que pagar impostos, tá? Bom, o Ademilton está falando que a minha voz está sumindo de vez em quando aqui, Ademilton. Eu acho que a minha internet está oscilando um pouquinho, tá? É por causa dessa oscilação que às vezes ela some. Se sumir, tá, pessoal, e faltar algum conceito, alguma explicação, me fala aqui no chat que aí eu falo novamente, tá bom? Porque eu não tenho como saber aqui quando cai. Muito bem, pessoal. Então, voltando aqui, ó, vamos lá. Então, a gente tem lá o primeiro, ó. Então, vamos lá. Investimento inicial dos sócios em cheque no valor de 150, tá? Então, aqui nós estamos falando de capital social, tá? Ó, capital social no valor de 150 mil. 150 mil. E aqui ele está falando, ó, inicial dos sócios em cheque, tá? Pessoal, normalmente, quando você tem em cheque, isso é banco, tá? Mas você vai dizer, puxa, mas como é que eu vou saber? Se é cheque, é banco. Por quê? Porque você não tem como usar aquele cheque via de regra. Isso já aconteceu no passado, mas hoje em dia a gente não tem mais. Isso significa que quando você tem que fazer um pagamento, alguma coisa, e se for em cheque, você tem que fazer via banco. Então, nesse caso, tá? Só para vocês saberem, para poder diferenciarem aí o lançamento. Então, aqui nós temos, ó, bancos, tá? Bancos, o valor de 150 mil. Isso. 150 mil. Beleza, pessoal? Esse é bem simples, vocês já estão acostumados a fazer, tá? Então, vamos lá. O 2. Aquisição de imóveis para escritório da empresa no valor de 4.500 pago à vista. Então, ó, móveis e utensílios, tá? 4.500 e foi pago à vista, 4.500. Gente, é o seguinte, ó, vocês podem reparar que eu estou respondendo o exercício um pouco mais rápido, porque esses lançamentos vocês já estão bastante habituados a fazer e vocês vão fazer mais vezes ainda. Quando chegar num lançamento que for, digamos, diferente ou que eu achar que a gente não falou ainda, que for novidade, aí eu paro e explico. Se vocês perceberem que eu estou indo muito rápido ou qualquer coisa, me avisa, tá bom? Me avisa que aí eu realmente mudo a forma como fazer aqui, falo um pouquinho mais rápido ou mais devagar, volto, dependendo do que vocês preferirem, tá bom? Então vamos lá, número 5/11. Bom, compra a prazo de máquinas e equipamentos para utilização na prestação de serviços de manutenção. Bom, lembrando que é uma empresa que faz manutenção aqui, assistência técnica na área de refrigeração, então isso aqui é uma máquina que vai ser usada para a prestação de serviço. Mas lembre-se, embora é um equipamento que vai ser utilizado na prestação de serviço, trata-se de um equipamento, trata-se de um ativo, tá? Então aqui, ó, a conta máquinas e equipamentos. Estou falando isso, pessoal, para vocês não confundirem essa conta com custo, tá? Vejam que ele é para uso específico na prestação de serviço, mas aqui nós estamos falando de um bem. E o bem é ativo, tá bom? Então, nós estamos falando aqui de 22 mil. Ó, 22 mil. Então, compra a prazo. Então, como foi compra a prazo, então nós temos aqui fornecedores. Fornecedores, 22 mil. Perfeito? Muito bem. Bom, 7/11. Então, aqui, ó, pagamento de aluguel no valor de 1.500. Então, ó, gente, um detalhe. Eu posso ter aluguel que vai ser custo. Na verdade, todos os gastos aqui, todos eles podem ser custo ou despesa. O que a gente precisa entender é se é antes do leite ou depois do leite, tá certo? Ou seja, se nós estamos falando de um gasto para produzir o seu produto ou serviço, ou se nós estamos falando de um gasto para você, como se diz, para você gerar receita. Quando não falar nada, se ele não fala que é específico, que se ele não der nenhuma indicação, então a gente entende que isso é uma despesa. Tá bom, pessoal? Tá?
Então, neste caso aqui, ó, né, nós temos aqui uma, ó, despesa com aluguel, tá? Despesas com aluguel. Qual o valor? 1,5 milhão, tá certo? R$ 1.500. Tá, e como é que nós pagamos isso? Veja, ele sempre usa o termo pagamento. Isso significa que foi pago à vista, ó, 1.500, certo? Depois, ó, despesas com serviços de contador. Mesma coisa. Então aqui, ó, despesas, tá? Com serviços de terceiros. Eu estou colocando serviços terceiros, pessoal, mas pode ser serviços de assistência contábil, gastos com contador, enfim, desde que você tenha ali. Eu vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês, tá? Despesas com contador. Eu já vi plano de contas com esse nome. Despesa com assessoria contábil, esse tipo de coisa, tá? Então, qual o valor? R$ 1.000, tá? R$ 1.000. Veja que ele usa aqui, ó, despesa. Ele não está falando. Vejam que aqui a gente tem um daqueles casos clássicos. Ele não está falando. Não fala se é à vista ou se é a prazo, tá? Mas ele fala que você teve a despesa. E como nós estamos sempre usando o pagamento efetivo, então significa que neste caso, qual é o lançamento aí? Nós vamos acreditar o quê? Acreditar bancos, tá certo? Nós sempre aqui, pessoal, estamos usando regime de caixa por enquanto, tá? Sempre é pagamento ou recebimento. R$ 1.000. Depois, 16/11. Ó, aqui a empresa prestou serviço no valor de 58 mil. Então, nós temos receita de prestação de serviços. Qual o valor? 58 mil. Que foram recebidos à vista. Ó, 58 mil. Esses lançamentos são iguais aos que nós já fizemos nos outros dois, tá? Então, ele fala aqui, ó, a empresa teve gasto com frete para a compra de materiais para serem usados na prestação de serviço no valor de 4.500. Ó, então, aqui, pessoal, a empresa teve gasto com frete. Vejam que esse gasto com frete aqui é algo específico. Veja que ele fala aqui, ó, a empresa teve gasto com frete para a compra de materiais para serem usados na prestação de serviço. Significa que esse frete, ele é específico, tá? Então, como a Renata está falando ali, esse gasto é custo. Preciso reconhecê-lo como custo. Então, ó, aqui, ó, custo com fretes. Poderia ser despesa? Tudo bem. Nós temos despesas com fretes, mas nesse caso, custo. Qual o valor? R$ 4.500. Ó, a empresa teve gasto com frete. Então, ele não fala aqui se foi à vista ou a prazo, então nós consideramos à vista. 4.500. Tá? Depois, a empresa contratou técnico. Aqui exatamente a mesma coisa, pessoal. Tá? Ó, e aqui ele lembra aquele exercício que nós fizemos num dos outros dois que nós já fizemos, nós já tivemos essa contratação de mão de obra específica, né? A empresa contratou técnicos especializados para ajudar na prestação de serviços. Então, aqui nós temos, ó, custo com mão de obra, custo com serviços de terceiros, enfim, né? Tanto faz aqui. 7.250. Ele fala aqui, ó, a empresa contratou na prestação de serviços, pagos à vista. Então, de novo, 7.250. Perfeito? Aí temos lá. Empresa pagou conta de luz. Despesas. Conta de luz. Qual o valor? 720. 720. Deixar aqui para ficar na ordem para vocês. 720. Despesa, Credibancos, 720. Depois, ó, a empresa prestou serviços recebidos à vista no valor de 28 mil. Então, de novo, 28 mil. Tá? Recebidos à vista, 28 mil. E por último, por conta das vendas, a empresa pagou impostos. Tá? Pessoal, aqui, tá?
qual foi o valor aí? Nós estamos falando de R$ 2.300, tá? Ela usou o termo pagou. Tá bom. Então aqui a gente tem o pagamento dos impostos, tá bom? Bom, pessoal, então fizemos todos os lançamentos. Desses lançamentos, alguma dúvida aí, não? Alguma dúvida? Alguma coisa pendente aí, não? Tranquilo? Peraí, fala, Abraço, peraí. Oi, esse último lançamento, quanto foi o imposto? 2.300. Ah, certo. Anotou aí os 2.300? Anotei. Tá bom. Obrigado. Então vamos lá, ó. Então vamos lá, pessoal. Fizemos a primeira parte aí, tá? Então vou mostrar aqui para vocês de novo a tela aí dos exercícios, a pedidos, tá vendo? Então aqui é fácil porque vocês conseguem enxergar numa tela só, né? Então aproveitem aí para dar uma olhadinha, uma conferida aí nesses exercícios todos. Vejam se está ok. Perfeito? Bom, pessoal, esse aqui, então temos aí o exercício. Vocês eu vou mostrar a tela de novo para vocês vão poder continuar acompanhando aí, tá? Agora, pessoal, qual que é o nosso próximo passo? Uma vez feito aí todos os lançamentos, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos, então, fazer aquela separação. Identificar. Nesse caso, Patrick, esse imposto é uma despesa, tá? Em alguns casos, só que o imposto é custo, tá? Mas nesse caso aqui é despesa. É despesa com impostos. Bom, então, uma vez feitos os lançamentos, próximo passo, apurar os saldos. Pessoal, temos que apurar o saldo aí de todos os razonetes, tá? Ó, então, vamos apurando o saldo aí, ó. Tá? Então, eu preciso fazer aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Nosso saldo é esse menos esse. Vamos lá. Só um minutinho aí que alguém fez algum comentário. A Renata perguntou por que imposto sem serviço? É imposto sobre serviços, tá? Por quê? Olha só, porque aqui esta empresa, Renata, ela é uma prestadora de serviço, tá? Então, nesse caso, assim, eu chutei aqui, pode ser impostos, tal, mas é assim, vocês vão aprender, principalmente semestre que vem, que você tem impostos sobre vendas, impostos sobre serviços, você tem vários tipos de impostos. Aqui eu coloquei impostos sobre serviços, voltando lá na tela, ó. Coloquei aqui, não é sem, é sobre, né? Vou colocar aqui, ó. Sobre serviços. Por quê? Porque essa aqui é uma empresa prestadora de serviços, tá? É uma empresa prestadora de serviços. Então, coloquei imposto sobre serviços. Que talvez seja aqui no caso, o ISS, tá? Ó, continuo apurando aqui os saldos, tá? Lembre-se, passo número 1. Ó, apurando os saldos. Perfeito, apuramos todos os saldos, certo? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo que o saldo aqui, eu estou colocando digamos, se a conta é de origem devedora, o saldo tem que ficar na coluna do débito. Se a conta é de origem credora, então o valor tem que ficar na coluna do crédito, tá certo? É isso que tem que ser feito, pessoal. Quando você, assim, eu estou corrigindo as provas, né? Estou olhando, e aí tem gente que está fazendo o seguinte, ó, por exemplo, na hora de colocar o saldo aqui, capital social, tá vendo que você tem a coluninha do crédito aqui, ó? Tem a coluna do crédito e a coluna do débito, certo? Mas tem gente que está colocando aqui exatamente entre as duas colunas aqui, ó. Tá? Está colocando aqui no meio entre débito e crédito. Quer ver? Olha, tem gente que está colocando aqui assim, ó. Coloca o valor aqui, ó.
Espera aí que isso aí ficou ruim aqui, né? Mas tem colocado o valor aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Ou seja, aqui no meio, ó. Fez isso, pessoal, nessa prova aqui, eu estou considerando isso, estou aceitando tal, certo? Mas o que acontece? Quando, na próxima prova, então, como eu já estou falando para vocês, então isso em tese não, eu não vou aceitar. Se o seu razonete é um razonete credor, por exemplo, capital social, o saldo dele é credor, ele tem que ficar lá o total na coluninha do crédito. Se ele for devedor, tem que ficar lá na coluna do débito. Se você coloca no meio, eu não consigo identificar se nós estamos falando débito ou crédito. Então, nesse caso, eu vou considerar errado, tá? Porque não é assim que deve ser feito, tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos aí a esse detalhe, tá? Muito bem. Passo número 1. Agora, passo 2. Separar as contas de patrimônio das contas de resultado. Ó, então, conta de patrimônio. Nós vamos marcar aqui como azulzinho aqui, ó. Azulzinho, bancos, patrimônio. Móveis e utensílios, patrimônio, máquinas, equipamentos. Ó, que mais? Ó, tá vendo? Nós temos 5 contas de patrimônio e aí essas daqui, ó, nós vamos marcar de amarelinho, que são as contas de resultado, ó. Despesa com aluguel, impostos sobre serviços, tá? Despesas com luz, custo com frete, receita, despesa com contador. Não temos mais nenhuma aqui embaixo. Então, aqui embaixo vai ser o nosso ARI. Tá? Então, aqui, ó. Espera aí. ARI. Então, a Cirlei está perguntando aqui. Quando entra despesas diversas? Bom, Cirlei, na prática, tá? Não deveria entrar nunca. Na prática, em tese, você não deveria usar essa conta. Quando você usa despesas diversas, contas diversas, enfim, esse tipo de nomenclatura fica muito visado para o imposto de renda, para a Receita Federal. Então, você só vai usar despesas diversas quando são aquelas despesas, por exemplo, que você não consegue identificar ou são despesas que acontecem de vez em quando com valor baixo. Imagina, você nunca, a sua empresa não tem carro, tá? Mas apareceu um serviço, por exemplo, fora de São Paulo. Vamos pegar essa empresa aqui, que é uma prestadora de serviço, e você teve que fazer um serviço fora de São Paulo. Não precisa nem ser muito longe, só que você pegou a Castelo ali e teve que pagar pedágio. Tá? Mas veja que esse pedágio que você está pagando é eventual. O valor é baixo e você vai pagar isso, sei lá quando, de novo. Então, isso é uma despesa diversa. Você não precisa abrir uma despesa com... como é que se diz? Despesa com pedágio, sendo que essa despesa vai acontecer uma vez a cada 10 anos. Então, você usa despesas diversas. Mas é um tipo de despesa, é um tipo de nomenclatura que você não deve ficar utilizando. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, você tem uma limitação, uma restrição da Receita Federal envolvendo essa conta. Primeiro passo. Segundo, você perde, se você tem muitas contas, digamos, diversas, despesas, assim, você junta muitas despesas, o seu processo de análise, seu processo analítico, fica fica ruim, ou seja, você não consegue tomar decisão, tá? Então, a sua pergunta, quando entra despesas diversas? Só nesses casos. E se você puder evitar isso no seu plano de contas, puder evitar isso na sua contabilidade, melhor, tá bom? Bom, então, pessoal, separamos aqui, passo número 1, tá? Agora, o que a gente tem que falar? Passo número 1, apuramos saldos. Passo número 2, separamos as contas. Passo número 3, identificamos aqui. Agora, nós temos que fazer o quê? Transferir os saldos das contas de... o passo número 3 aqui seria abrir a conta ARI, tá? Nós já abrimos aqui. E agora a conta 4, o item 4, é pegar essas contas de aluguel aqui e transferir, tá, para o ARI. Então, vamos lá, ó. Gente. Ó, quero reforçar com vocês o processo de transferência das contas de resultado para o ARI,
tá? Este processo, ele é sempre por meio contábil. Eu vejo alunos, tem alunos que depois se dão mal na prova, o balanço bate, a DRE bate, mas o cara vai mal na prova. Por quê? Ele pega o saldo, ele olha lá no razonete, veja só, ele faz o seguinte, ó, muito comum isso, pessoal. 1.500, tá vendo, ó? Ele pega 1.500 aqui, ó, e já lança aqui, ó, 1.500. Tá vendo? Então você tem 1.500 no ARI, deixa eu já puxar aqui o totalzinho aqui pra gente, né? Ele já tem 1.500 no ARI aqui, só que ele continua com o saldo aqui, ó. Percebe? Por quê? Porque ele faz um lançamento que a gente chama de lançamento perneta, quando falta uma perna, tá? Então a gente não tem que fazer isso, tem que ser feito via lançamento, ó. Credito despesas com aluguel, debito ARI, e assim sucessivamente, ó. Credito despesas com contador, debito ARI. Aqui, ó, receita, uma conta credora. Então o que eu faço? Debito receita, credito ARI. Ó, custo com fretes. Credito custo com fretes, debito ARI. Mesma coisa, ó, mão de obra, 7.250. E outra coisa, pessoal, faltam duas aqui. Reparem numa coisa também. Alguns de vocês aí que, né, a gente sempre tem os alunos aí que são especialistas em Excel, usam muito Excel, vai falar assim, puxa, o professor podia colocar o saldo em todos e depois copiar de uma vez. Dá para fazer? Dá, mas não é essa a minha ideia. Eu quero que vocês entendam o processo. Vocês têm que ver passo a passo do procedimento para saber como eu estou fazendo. Porque se você estivesse fazendo fora do Excel, se eu estivesse fazendo lá na lousa com vocês, era assim que eu iria resolver. Exatamente dessa maneira, tá? Então, ó, eu venho aqui, credito 720, tá? E debito 720. Gente, não se trata de fazer mais rápido ou menos rápido. Trata-se de você entender o processo, tá? Ó, 2.300 e aí 2.300. Fechou? Bom, então nós temos aqui, pessoal, ó, tá? A nossa conta aqui, ó. Temos o nosso ARI. Passo 1, apurar os saldos. Passo 2, separar, identificar. Gente, ó, esse passo de você identificar as contas aqui, quando você pega a prática, você nem precisa fazer isso. E outra, quando a gente tem o nosso plano de contas, o plano de contas o sistema vai fazer, tá? A gente não vai ter que fazer nada. Então, você vai classificar as contas aqui em resultado. Depois, passo 3, abrir uma conta ARI. Passo 4, zerar cada uma das contas de receita e despesa, transferindo para o ARI. Certo? Esse é o passo 4. Passo 5. Então, vê aqui apurar o saldo. Ó. Qual saldo está maior? O nosso saldo, o nosso lado credor está maior do que o nosso lado devedor. Então, ó, tem 86 menos 17.720, tá certo? Bom, isso significa aqui, ó, que eu tenho um lucro, né? Ó, meu lucro aqui, ó, é 68.730. Então, vejam, pessoal, apurou o ARI, ali você já consegue identificar se você tem lucro ou prejuízo. Perfeito? Então, nesse caso, nós temos lucro, tá? Lucro. Aí, próximo passo. Abrir um razonete. Vou copiar esse aqui. Ó, abrir um razonete chamado... Só vou tirar a cor aqui para não confundir. Tá? Esse valor aqui, ó. Esse razonete, desculpa, LPA. LPA, certo? Então, aí é o passo 6. O passo 7, ó. Como eu tenho 68.730, pessoal, eu preciso fazer exatamente como eu estou fazendo nas outras contas aqui, ó. Então, debito 68.730, tá vendo? Ó, meu saldo aqui, na verdade, como aqui era maior, ele passa a ser 0, tá? Ó, 68.730, debitei aqui e credito LPA 68.730 e o meu saldo vai ser 68.730. Beleza? Então, fechamos aqui essa parte de apuração, lançamento.
identificamos ali que nós temos então um lucro de 68, transferimos para a conta ARI. Muito bem, agora a gente já sabe que a conta ARI ela está dentro do PL, então basta simplesmente nós montarmos aí o nosso balanço e a nossa DRE, tá bom? Então esse aqui é o balanço, ó. On the road, certo? Eu vou pegar aqui, criar uma cópia. Vamos chamar de planilha 5, certo? Ó, então estou transformando aqui on the road a nossa DRE. Pessoal, então eu vou apagar aqui, ó, todos os nomes, valores. Só vou deixar esses dois porque eu tenho certeza que eles estão lá. Esse aqui a gente sabe que está lá, então vou zerar aqui. Isso aqui eu vou zerar e as despesas aqui eu vou zerar. Vou deixar só essas daqui que eu tenho certeza que nós temos lá. Tudo bem, pessoal? Gente, até aí, tranquilo? Fácil? Algum comentário? Tranquilo aí? Fátima aí, o Anderson, beleza? O Anderson aqui no ar, beleza? O Samuel. Beleza, pessoal. Então, vamos voltar aí a nossa montagem, tá? De balanço e DRE. Muito bem. Então, nós estamos pegando aqui a on the road, tá? Então, vamos lá, pessoal, ó. Capital social. Então, capital social, nós temos aqui, montar o nosso balanço primeiro. Então, isso aqui, ó, capital social, tá lá, o saldo, tá? Depois, gente, de novo, vejam que eu vou fazendo passo a passo, ó, tá? Justamente, pessoal, por ser é uma questão de processo, tá? Não é nem questão de querer fazer mais fácil ou mais rápido aqui no Excel, tá? É uma questão de processo, para ficar mais fácil para vocês entenderem depois. Ó, conta a conta, ó, móveis e utensílios, tá? Então, móveis e utensílios, 4,5, né? Aqui no Excel é bem difícil errar, tá, pessoal? Máquinas e equipamentos, então, ó. Máquinas e equipamentos, então isso aqui vai ser igual aqui os 22, certo? Depois nós temos fornecedores. Então, fornecedores, isso aqui é isso aqui, tá? Temos mais alguma conta de ativo? Não. Ou passivo? Não, só temos essas daqui. Nós temos LPA, ó, LPA. Então, aqui, ó, no nosso LPA, isso aqui é igual 68.730, ó. Fechou o nosso balanço? Tá vendo, ó? 240.730. Certo, pessoal? Então, temos aí balanço fechado. Beleza. Opa, apertei errado aí. Então, vamos lá agora para a nossa DRE. Então, agora nós vamos relacionar aqui as nossas receitas, custos e despesas. Ó, então, vamos lá. Vou pela ordem também, ó, despesas com aluguel, para ficar um pouco mais fácil. Ó. Opa. Aluguel. Então, isso aqui está aqui. Despesas com aluguel. Depois, despesas com aluguel. Despesas com contador. Isso aqui. Aqui. Eu vou ter que pôr mais linha aqui. Então vamos lá. Aqui mais nós temos. Depois, contador. Receita de prestação de serviços. Então, isso aqui nós já temos lá. Então, isso aqui está aqui. Receita de prestação de serviços. Depois, nós temos o quê? Custo com fretes. Então, custos. Vamos colocar aqui, ó. Fretes. Aqui nós temos 4,5. Depois nós temos, se eu não estou enganado, é mão de obra, não é isso? Ó, custo com mão de obra. Ó. Então, essa conta aqui vai ser
custo com mão de obra. Depois, temos aqui despesas com luz ou energia elétrica, tal. O nome mais correto é energia elétrica. Opa! Isso aqui, energia elétrica. E pessoal, vale ressaltar aqui o seguinte, ó. Essa conta de despesas aqui com impostos, quando a gente for aprender a DRE de forma completa, lá no semestre que vem, então essa despesa ela vai estar num lugar específico, tá certo? Ela tem um local para isso, mas como eu disse a vocês, nesse momento eu não estou cobrando essa estrutura, tá? Então estou simplesmente relacionando aqui as receitas e despesas, tá bom? Então, ó, quanto que nós temos aqui, pessoal? Vamos ver se fechou aqui. Então, como o nosso resultado... Ih, ainda não, hein? Tem alguma coisa errada aí, hein, pessoal? Olha só, né? Porque o que que a gente tem? Olha só, esta formuleta aqui, ó, na verdade, tem que pegar esses dois aqui, né? 11.750 e essa daqui tem que pegar todos esses daqui, né? Então, vamos lá. Bateu aqui, 5.250, 11.750 e aqui nós temos, olha só, tá vendo, ó? Viu, pessoal? Tem que tomar um pouco de cuidado aqui com a fórmula, porque senão, ó, é esse menos esse, tá? Ó, 68.730, tá vendo, ó? Então, pessoal, precisa ficar bastante atento que este resultado tem que ser igual a este aqui, certo? Isso, pessoal, só acontece, tá? O valor que você tem no seu ARI, que vai para a LPA, que vai para o patrimônio líquido, ele é igual somente no primeiro exercício, tá bom? Somente no primeiro. Quando você tiver mais exercícios, ou seja, quando eu digo mais exercícios, eu quero dizer quando você já tem acumulado de vários anos, então não necessariamente você precisa, digamos, o saldo não precisa bater exatamente. Tá bom, pessoal? Dúvidas aí, gente? Deixar, pô. O senhor pode deixar a tela para a gente copiar esses últimos lançamentos? Eu não Pode. consegui acompanhar. Não, beleza. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Pessoal, enquanto vocês estão copiando a tela, eu vou... Na verdade, assim, ao invés de falar de plano de contas, eu vou falar de balancete com vocês, tá? É melhor eu falar de balancete antes de falar de plano de contas, tá bom? Se der tempo, nós vamos falar os dois conteúdos. Se não, a gente fala hoje de balancete. Vou postar aí mais alguma coisa para vocês na semana. E a gente fala, é melhor eu inverter. Estou pensando aqui, é mais fácil eu falar de balancete primeiro, que é mais um demonstrativo, tá bom? Então eu vou deixar na tela aqui enquanto eu vou preparar o slide para vocês. 2 minutinhos aí. Vocês estão vendo aí a tela, né, pessoal? Opa, desculpa. É aqui, né, que vocês queriam ver, né, pessoal? É o razonete ou é o... É o razonete ou o balanço que vocês querem ver? Balanço? Então vamos lá. É o balanço. Tá bom. Tá aqui, ó. Balanço e DRE. Sim. Deem uma olhadinha aí, copiem. Embora eu vou postar isso aqui hoje, viu, Bas? Beleza. Vou anotar aqui para eu não esquecer. De minha caneta. É, 22.400. Eu vou postar a planilha aberta, tá, pessoal? Para vocês poderem mexer aí depois. Fechou aí? 22.000.
Ana, ainda não, a Ana está perguntando aqui, pessoal, se eu vou passar o trabalho hoje, tá? Não, hoje não. Como nós finalizamos esse exercício hoje, e como eu disse a vocês, como vocês vão fazer em casa, eu tenho já o exercício pronto, mas eu quero dar uma revisadinha nele antes de publicar. Porque senão eu publico para vocês, e aí gera algumas dúvidas, e é mais difícil a gente, então, trocar essas ideias aí, tá? Mas, embora vocês tenham meu e-mail, vocês podem me escrever, mas provavelmente amanhã eu já devo publicar isso aí para vocês. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí com relação a esse exercício? Fechou? A Fátima Eu ali. só não copiei o DRE, mas depois eu faço. Tá, diga, Paula. Eu só não fiz o DRE, mas eu faço. Não, mas eu já publico aqui para você. Eu deixo na tela de novo para você, Bra. Só um minutinho. Fala, Paula. Deixa eu te perguntar. Deixa. Tá ouvindo? Tô. Então, é porque quando eu fiz o meu, bateu com o seu resultado. Só que eu tinha invertido, eu tinha colocado o imposto de renda, o imposto como custo e a mão de obra como despesa. Não. No caso... Veja só, vamos lá. Se você fez essa inversão, o que acontece? Tá errado, tá? Porque o custo, nesse caso, efetivamente, a mão de obra, nesse caso, efetivamente, é custo, tá? O imposto, aqui ele não fala se é imposto de renda ou não, por isso que eu coloquei imposto sobre serviços. Então, como ele não fala, então, se você colocou o nome imposto de renda e tal, mas o imposto é despesa, tá? E a mão de obra é custo. Entendeu? Então, vamos lá. Se isso fosse uma prova e eu estivesse corrigindo sua prova, não ia dar exatamente dar errado, mas esse ponto, esse lançamento, especificamente, ia dar errado. Não ia invalidar tudo. Entendi. Mas no caso, eu só inverti, não dá alteração, porque os valores bateram tudo. Então, mas vejam só, pessoal, muito importante esse comentário da Paula, porque é o seguinte, não é só uma questão de bater o resultado final, tá? A questão da classificação é muito importante, porque quando você faz a classificação de forma errada, a sua análise fica errada. Você entendeu? O seu processo de tomada de decisão, ele fica prejudicado, tá? Então, você precisa fazer a classificação correta para que você possa também fazer a análise correta. Porque, veja só, uma coisa... já me perguntaram isso, né? Mas vale reforçar. Então, o fato de você ter o balanço batido, fechadinho, não quer dizer que ele está correto. Pelo seguinte, imagina que você inverteu todos os seus lançamentos que eram débitos, ficaram a créditos. Ele vai bater débito e crédito, certo? Seu balanço vai bater, DRE vai bater. Só que é o seguinte, tá errado. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com essa classificação. Tudo bem, pessoal? Tá bom, obrigada. Tá. Pode falar, Vera. Espera aí. Pode falar. Professor, no dia 5/11 foi feita a compra de máquinas e equipamentos. Tá, 5/11. E aí é um ativo. Agora, vamos supor que não fosse uma máquina e um equipamento que fosse voltar para a empresa on the road, que fosse peças que fossem substituídas em equipamentos do cliente. Aí seria um custo? Vamos lá, você tem uma boa pergunta. Dependendo da forma como você contabiliza, digamos, esse custo, ou como você faz o procedimento, em tese é custo. Porque ou ele passaria pelo estoque e você vende para essa empresa. Então, claro que isso é um lançamento que nós vamos aprender no semestre que vem, mas você teria a entrada no estoque, depois do estoque você baixaria para custo, se você considerasse a venda. Agora, se você comprou a mercadoria especificamente para instalação nessa máquina, perfeito, é custo. Entendeu? Aí você teria custo de peças para reposição, por exemplo. É isso que eu ia perguntar, se ia entrar como peças para reposição. Perfeito, é isso mesmo, seria custo de peças para reposição. Tá, é porque eu tinha feito o lançamento considerando como custo, porque como foi comprado antes da prestação de serviço, eu tinha deduzido que era custo, mas aí como o senhor falou que máquinas e equipamentos é considerado um ativo, aí foi errado esse lançamento. Isso. Você tem que lembrar que é assim, pessoal, toda máquina, todo equipamento, ele está lá para quê? Para produzir o serviço. Então, na verdade, ele existe antes da prestação de serviço, certo? Ou antes da produção. Porque você não consegue produzir se você não tem a máquina. Só que você tem que diferenciar que, embora ele tenha
digamos, ele está envolvido no processo de produção, ele continua sendo um bem, certo? Ou um direito. Então é isso que a gente precisa ver, ó. A diferença de bem e direito, eu já falei com vocês, é o consumo. Quanto tempo você leva para consumir uma máquina? Vou levar 10, 15, 20 anos. Perfeito? Então, quantos produtos você vai consumir? Mais para frente, vocês vão aprender o que é depreciação. E aí você vai perceber que essa parcelinha da máquina aí, que ela vai ser custo, como? Por meio da depreciação. Então, a máquina ela vai se tornar custo, mas ela vai se tornar custo ao longo do tempo que ela levar produzindo, que é justamente a depreciação. Entendeu? Dúvidas, pessoal? Mais dúvidas aí? Tranquilo? Valdileia aí, Ana, Adriane Edjardes lá. Muito bem. Pessoal, então é o seguinte, ó, falta 4 minutos aí então para o nosso intervalo. Então eu vou encerrar aqui agora, vamos sair para o intervalo. Quando a gente falar de plano de contas e balancete, os dois são procedimentos, principalmente o balancete, ele é rápido. Eu vou falar para vocês o balancete primeiro, como eu tinha falado na aula passada, e a gente já entra no plano de contas, tá bom? E aí a gente vai... Aí esse exercício que nós fizemos aqui, esses 3 aqui, eu vou pedir para vocês fazerem o balancete deles. Então vai ser basicamente atividade para a nossa próxima aula, tá bom? Então vamos encerrar agora, tomar um cafezinho, 8h30 a gente volta. Tudo bem, pessoal? Valeu? Então, brigadão, até daqui a pouquinho.